Aleluias, 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 abençoadíssimo domingo, amados irmãos, amadas irmãs, todos que me acompanham, louvado seja o Senhor. Acordou mais um domingo, já viveu mais uma manhã de domingo, já foi na feira, já foi comprar o que era necessário para o almoço. E aí, como estás? Está vivendo um dia sob a graça do Senhor? Está vivendo conforme a graça? Guiados pela verdade, que é a palavra de Deus? Louvado seja o Senhor se você está fazendo assim. E se você ainda não o faz, é a dica. Porque não existe felicidade sem uma diretriz. E não existe plenitude sem Deus. Então, amado irmão e amada irmã, e amados amigos, nesta manhã de domingo, estou aqui para glorificar ao Senhor. Tenho tido lutas, tenho tido dificuldades, sim. Tenho tido novidades até mesmo nas minhas lutas, coisas novas que eu tenho enfrentado. Mas eu vou falar para você, eu não vou deixar de compartilhar as experiências que Deus tem me dado. Eu só não vou, de repente, ficar propagando aquilo que eu ainda não venci. Tem coisas que a gente vai divulgar, sim, mas quando se tornar uma grande vitória. Enquanto é luta, glórias a Deus, eu vou enfrentando. Porque eu falo pra você, tem muitas pessoas que divulgam as lutas, compartilham as lutas. E muitas vezes o processo se torna mais árduo, mais difícil. Eu estou enfrentando lutas, sim, mas eu não preciso divulgar as lutas. Eu prefiro lutar em silêncio. A palavra de Deus diz lá em Lamentações, acho que é 3:26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Muitas coisas nós não temos que divulgar. Tem coisas que não são para ser compartilhadas. Ah, mas como que eu vou ter ajuda? Não, tem momentos que você precisa de ajuda e você vai pedir socorro, com certeza. Mas tem coisas que você tem condição de vencer. Tem coisas que nós temos condições de vencer. Tem coisas que no processo não nos cabe pedir ajuda. Nos cabe usar a maturidade que Deus já nos deu. Nos cabe usar a força que nós já adquirimos nas batalhas do dia a dia. Meu amado irmão, minha amada irmã, os processos que vivemos até então, até esse momento da nossa vida, nos prepararam, nos trouxeram maturidade para lidar com muitas coisas que estamos vivendo hoje. Ah, mas tem coisas que eu não tenho experiência, que eu não sei o que fazer. Diante do novo, você precisa de Deus. É só Ele que vai te fazer vencer. Diante daquilo que você não sabe lidar. Mas a maior parte das coisas que você acha que não sabe lidar, aquilo que você aprendeu te capacita. A gente aqui não entende. Que a questão não é ter experiência em tudo. A questão é depender de Deus em tudo. Como eu falei, eu tenho usado referências, eu uso como, nesse caso, José. José, ele enfrentou a rejeição dos irmãos, o ciúme dos irmãos. E quando ele primeiramente chegou para mostrar a túnica que ele tinha ganhado do pai, os irmãos ficaram com ciúmes e jogaram ele no poço. Depois o venderam como escravo. Por quê? Porque ele não sabia lidar com aquilo. Ele teve dificuldades. Principalmente ele queria mostrar a alegria dele. Só que o que acontece? Tem alegrias que nós vivemos. Não devemos deixar de compartilhar, não. Mas temos que estar preparados para viver os reveses. Ah, mas por que ele teve que ser? Nós não entendemos o porquê do processo. Processo, para nós, não tem porquê. Mas ele tem motivo. Mas não tem o porquê perguntarmos para Deus por que isso. José nunca perguntou por quê. Mas ele esteve firmado na palavra de Deus para superar tudo, em todo o processo. Foi vendido como escravo. E aí depois foi preso como
um usurpador que tentou seduzir, né? É claro, na visão de Potifar. Nós sabemos que não, mas ainda assim ele foi preso por causa disso. Então eu falo, meu amado irmão, entenda uma coisa. Tem coisas que nós enfrentamos nessa vida que não tem a ver com injustiça conosco. Não digo que seja justo, não vou dizer isso, mas não tem a ver conosco. Tem a ver com um propósito. José teve que enfrentar tudo. Para dentro da prisão, como escravo, ser exaltado e colocado como governador, como responsável de tudo, como administrador geral. Então eu falo para você, se ele não enfrentasse todo o processo, ele não teria chegado onde ele chegou. Ele não seria colocado onde ele foi colocado. Mas ele enfrentou o processo, sem questionar. Muitas vezes nós enfrentamos os processos reclamando, murmurando. Ah, mas isso não é justo. Não, mas eu não mereço isso. Não, eu não aguento mais. Está doendo muito, está muito desconfortável. Entenda. Processo nunca vai ser confortável. Processo é preparação, amado. Amada. Processo é preparação. Quando falam de deserto, você consegue entender que o deserto, na verdade, por que o povo de Deus foi liberto do Egito e levado para o deserto? Você consegue entender? Eu já devo ter falado isso em alguns dos vídeos, mas vou falar de maneira específica agora. O deserto teve um propósito específico: tirar o Egito das manias, dos usos e costumes do povo de Deus, porque o Egito estava entranhado dentro deles. Eles tinham a raiz de escravo dentro deles, por causa do Egito. Então o deserto foi para purificar isso na vida do povo de Deus. Só que a maioria não quis deixar o Egito sair. Quiseram continuar com o Egito. Quiseram levar o Egito para a terra prometida. Mas Deus não deixou. Por isso, a maioria morreu no deserto. Por quê? Porque não quis abandonar o Egito. Entenda o porquê muitas vezes você não vive o propósito de Deus. Por que eu não vivo o propósito de Deus? Entenda, você precisa deixar o Egito sair da tua vida. Deixe o deserto tirar o Egito de você. Deixe o deserto fazer o efeito de deserto. Porque deserto é vazio. É desconfortável, com certeza. É quente. É quente durante o dia e frio durante a noite. Mas, entenda, enquanto o povo de Deus esteve no deserto, durante o dia, a nuvem de glória cobria. Durante a noite, a coluna de fogo cobria. Para não deixá-los ficar com calor em excesso e nem com frio em excesso. Pelo contrário, o Senhor esteve com o povo de Deus no deserto. E Ele está com você, Ele está comigo no deserto. Cabe a nós confiarmos e principalmente obedecermos e deixarmos o Egito sair. Deixarmos o Egito sair de vez do nosso coração, das nossas atitudes, dos nossos hábitos, dos nossos costumes. Meu amado irmão, enquanto você não deixar o Egito sair, a terra prometida não chega. Como eu falei, muitos morreram no deserto, não entraram na terra prometida, porque não abandonaram o Egito. A Bíblia nos traz clara referência a isso. Josué e Caleb são as pessoas que não deixavam nada do Egito no coração deles. Eles tiraram, eles limparam. E foram referência para muitos. Somente os mais jovens entraram, porque os mais jovens viveram no Egito sim, mas eles não tinham tantas bases de orgulho
Porque o que acontece? As experiências de vida nos trazem base de orgulho, que nos fazem ser maduros. Só que essa maturidade não é maturidade. Se torna até arrogância, soberba. Não, mas eu entendo, mas eu vivi, mas eu sei, mas eu aprendi. Entenda, nem tudo que você teve experiência realmente te ensinou alguma coisa de bom. Tem coisas que firmou em você o que não é bom, que você precisa abandonar. Para isso, Deus te levou para o deserto, para limpar o teu coração e te tornar dependente dele e não de você mesmo. Entenda, enquanto você se firmar naquilo que você acredita ser o certo, naquela base e estrutura que você construiu, Deus vai te manter no deserto, até você se firmar naquilo que Ele é. Porque, como eu falei, Josué e Caleb e os mais jovens aprenderam a se firmar em Deus, a confiar em Deus, a não depender da natureza humana, mas depender de Deus. Foi por isso que o povo morreu no deserto, porque não quis depender de Deus. Preferiu continuar dependendo das coisas humanas, daquilo que escravizava. Porque as coisas humanas nos escravizam. A natureza humana tem essa tendência de se firmar naquilo que não traz liberdade, mas pelo contrário, nos prende. Mas nós estamos num deserto para nos tornarmos livres de verdade. Eu, graças a Deus, eu estou aprendendo. Não falo que eu aprendi, tem coisas que eu ainda não vivi. Não sei porque eu não sei. Não entendo, mas eu quero ser totalmente liberto e curado. Plenamente. Eu vou viver, eu creio. Não sei como, não sei. Não tenho clareza, não tenho uma visão ampla ainda. Eu tenho fé e eu creio que eu vou viver. Mas, amado irmão, você crê? Você consegue ter fé para se ver mais do que vencedor diante de tudo isso que você tem vivido? Dentro desse processo que você tem vivido? Reflita se você tem confiado em Deus de fato. E se você tem obedecido a Deus de fato. Sem obediência, a gente não sai do deserto. Obedeça a Deus. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência nos faz viver a plenitude. Viva o melhor de Deus. Seja impactado pela verdade todos os dias. Medite na Bíblia. Medite no que a Bíblia te revela e se transforme constantemente para viver a plenitude de Deus, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe neste domingo, nesse novo ciclo que se abriu, que seja para grandes vitórias, que seja sempre para crescimento, em nome de Jesus. Eu amo a tua vida, conte sempre comigo, se precisar pode chamar no Messenger, no WhatsApp, no Direct e aonde for, eu estou à disposição. Que Deus te abençoe e que Deus sempre se revele a você para te conduzir ao melhor desta vida, em nome de Jesus. Eu amo a tua vida, conte sempre comigo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, a paz do Senhor.